Olá pessoal, tudo bem? Professor Djalma, disciplina de projetos, tá? Projetos em administração, gestão de projetos, ok? Essa é a nossa primeira aula. Lembrando sempre que o conteúdo dessa disciplina é totalmente à distância, ok? Nossa comunicação deve ser pela plataforma da faculdade. Vocês podem enviar suas dúvidas pelo portal, eu respondo e a gente segue lá. Todo o conteúdo sempre vai estar disponível no portal antes da aula. Lembrando que disciplinas à distância, elas exigem uma dedicação do aluno, tá? No sentido de complementar a informação que você vai receber aqui durante essas videoaulas, complementar a informação que você está recebendo nos arquivos de texto, nos artigos científicos que sempre serão disponibilizados para a disciplina e também para auxiliar o desenvolvimento dos exercícios, das atividades propostas. Lembrando que sempre essas atividades elas vão ser ofertadas através do portal, tá? Com os prazos especificados, com os prazos bem definidos, ok? E sempre com base no conteúdo apresentado ou também no artigo, no texto, tá? Não necessariamente somente no vídeo, tá? O vídeo é um material de apoio, é um material que nós utilizamos para simplificar um pouco a coisa, mas o vídeo não é suficiente para o desenvolvimento da disciplina. Tá? É extremamente importante que os textos propostos sejam lidos, tá? 90% das nossas atividades, das nossas provas, das nossas avaliações, exercícios, são baseados nos textos propostos, tá? Então eu conto com a colaboração de vocês, tá? Vocês contem com a minha colaboração. Estamos aí, nós seguimos nos falando pelos canais habituais, tá? Pelos canais que nós já nos comunicamos. Utilizem o portal, utilizem o meu e-mail, e assim a gente vai dar prosseguimento na disciplina, ok? Então é o seguinte, essa é uma disciplina que o foco dela é a questão de gestão de projetos, certo? Então, nós desenvolvemos esse curso, essa disciplina, para que vocês consigam compreender todas as características necessárias, todas as noções, tá? Lembrando que não é um curso de pós-graduação em gestão de projetos, não é um curso de certificação, tá? É uma disciplina de um curso de graduação. Então a gente ainda está falando sobre noções, sobre conceitos iniciais. E como base, nós vamos utilizar o PMBOK, tá? O PMBOK, ele é o principal material quando se fala em gestão de projetos, tá? As melhores práticas de gestão de projetos, elas estão ali no PMBOK, ok? Ele é internacional, existem inclusive avaliações de certificação em formação de PMBOK, tá? O nosso objetivo não é uma certificação, o nosso objetivo é o conhecimento da gestão de projetos, mas em vez de ficar numa coisa aleatória, ficar trabalhando com material coletado da internet, então nós vamos utilizar a principal ferramenta quando se fala em gestão de projetos, tá? Que é exatamente o PMBOK. Tá? Então vamos simplificar e vamos chamar de PMBOK. Tá? A gestão de projetos é muito importante salientar que ela tem uma característica multidisciplinar. Tá? Ou seja, ela vai lá buscar questões de planejamento estratégico, de marketing, de finanças, de logística, de gestão de pessoas, né?
Quando nós falamos em projeto, nós estamos pensando em construir alguma coisa, em criar alguma coisa. Tá? Então, toda vez que nós precisamos construir, toda vez que nós precisamos criar, toda vez que nós precisamos desenvolver, não depende apenas da questão criativa, né? A gente também envolve a questão financeira, a questão logística de como eu vou fazer, né? A questão de pessoas, quem está envolvido no projeto, né? Eu preciso gerenciar pessoas, eu preciso tomar decisões, né? E é muito legal que o PMBOK, ele simplifica muito, tá? Evidente que ele é um material extremamente longo, né? Se você digitar aí no Google PMBOK, PMBOK ou PMI, né? O PMI é uma organização, né? O PMBOK é uma publicação dessa organização, tá? Então, se você digitar aí no Google PMBOK, PMI, vai aparecer infinidades de materiais, infinidades de empresas oferecendo cursos para certificação. Um profissional certificado em PMI, PMBOK, ele tem assim um valor absurdamente grande para o mercado, tá? Ele é um profissional disputado, né? Então assim, tenta aproveitar esses momentos do desenvolvimento da disciplina para aplicar esses conhecimentos na sua vida profissional, né? Mesmo nós estando à distância, a gente está aí para tentar ajudar, para tentar acompanhar, tá? Grande parte dessa disciplina é baseada em literaturas extremamente atuais, tá? Porque ele é uma coisa teoricamente nova, tá? Não é uma coisa muito antiga. Só para se ter uma ideia, há alguns anos atrás, o PMI tinha mais de 500 mil associações espalhadas em 185 países, tá? O PMBOK tem 13 traduções oficiais, em português, inglês, espanhol, alemão, japonês, chinês e por aí vai, né? Então, a partir de agora, a gente vai discutir muito sobre como vai ser o desenvolvimento da disciplina, lembrando que já tem material lá para leitura, tá? Já tem atividade para desenvolver, tá? Nessa aula, tá? Não são todas as aulas que nós temos atividades, tá? Basicamente aula sim, aula não, mas nós já saímos com uma atividade logo de cara, ok? Bom, basicamente, a ideia é trazer para vocês, dentro da ementa da disciplina, os fundamentos para a gestão de projetos, né? Como é que é a estrutura de uma organização que trabalha por projetos, né? Qual é o papel do gerente de projetos nisso daí, né? Como que se inicia um projeto, como que se planeja, executa e monitora projetos, né? Como que se controla esses projetos? Lembre que monitorar é diferente de controlar. Né? Monitorar eu estou observando, né? Controlar eu estou efetuando uma ação sobre, né? Então modificando rumos, modificando perfis, modificando pessoas, modificando escopos, tá? E a questão do encerramento do projeto. Lembre-se que projeto ele tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim, tá? Projeto ele tem ciclo de vida, né? Ele tem desde a concepção até o encerramento, né? A gente não deve ficar apenas na teoria e a gente também não deve criar um projeto que não tenha fim, certo? Um projeto sem fim é um projeto que não tem um objetivo claro, não tem um objetivo específico e ele basicamente ele fica aí jogado à própria sorte, tá? A grande questão da gestão de projetos é que basicamente 80% dos projetos eles não saem do papel ou eles não são finalizados, tá? Grande parte disso se deve a erros de planejamento, a expectativas exageradas, né? A falta de recursos. Então eu planejo, por exemplo,
que eu vou ser líder de mercado, eu tenho um projeto para alcançar a liderança de mercado no setor de refrigerantes. Se eu não for um Guaraná Antártica, por exemplo, que tem força para brigar com a Coca-Cola, uma Pepsi, é muito difícil, né? Como é que eu posso montar, por exemplo, uma fábrica de refrigerantes e almejar já que ela seja líder de mercado, né? Então é um projeto extremamente complexo, né? É impossível? Não, mas vai te demandar muito recurso, muito tempo. Então isso tem que ficar sempre muito claro. E também é muito relativo a entender qual é o perfil de um gestor de projetos, né? E o gestor de projetos, ele tem que ter um perfil que vá na mesma linha do tipo de projeto que ele está gerenciando, do tipo de equipe que ele está gerenciando e de como que é o posicionamento da empresa que ele trabalha, né? Não adianta eu ter um perfil de gerente extremamente moderno, extremamente arrojado, se eu trabalho numa empresa que tem um perfil mais tradicional, mais conservador, né? Então eu tenho que me adequar. Mas a grande vantagem de trabalhar em cima do PMBOK é que ele enxerga que empresas são diferentes, pessoas são diferentes, projetos são diferentes, né? Então ele engloba tudo, né? Basta uma questão de você usar as ferramentas certas nos projetos certos, ok? Bom, o objetivo geral dessa disciplina, tá? Tô falando um pouquinho da ementa, porque é importante, isso tá disponível lá no portal, né? No portal de alunos, mas todo mundo precisa saber, porque como a gente está falando de projeto, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que entender da onde nós estamos saindo e até onde nós vamos chegar. Tá? Então o objetivo geral dessa disciplina é o quê? É apresentar os conceitos e as melhores práticas relacionadas à gestão de projetos, com base nos padrões definidos pela PMI. Tá? Então, lembrando que o foco é o PMI por ser uma associação internacional, 185 países, 3 traduções, é o sistema de gerenciamento de projeto mais conhecido, mais difundido nas grandes empresas, tá? Mas não é porque ele é para grande empresa que você não pode trazer para a tua realidade de micro e pequena empresa, por exemplo, ou até para a tua empresa de um homem só, de uma pessoa só, tá? Então a gente quer entender qual a importância de utilizar essas melhores práticas, né? E para isso nós vamos entender os 5 grupos de processo dentro das 9 áreas de conhecimento descritas no PMBOK, tá? Eu divido essa disciplina basicamente em 4 sessões, tá? Dentro dessas sessões, né, nós vamos aí trabalhando questões iniciais até questões mais avançadas dentro. Então, na primeira sessão, nós vamos falar sobre os conceitos de introdução de gestão de projetos, depois nós falaremos sobre ciclos de vida, processos de gerenciamento e sobre as áreas do conhecimento. Tá? Quando eu falo, por exemplo, sobre 9 áreas do conhecimento, então eu estou falando, por exemplo, sobre recursos humanos, sobre gerenciamento de tempo, sobre questão de comunicação, qualidade, sobre escopo de projeto, né? O que é o projeto, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, como eu quero esse projeto, certo? Sobre questão de risco, lembre-se, não existe projeto sem risco, não existe investimento sem risco. O investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, ele é um investimento de alto risco. Né? O investimento na poupança, ele é um investimento de baixo risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Tá? Não, mas lembre-se, não existe investimento sem risco. Mesmo a poupança, nós tivemos, por exemplo, aí nos anos 90, o presidente Collor, que simplesmente confiscou as poupanças, né? Então, existe o risco, tá? A questão da aquisição, né? O que eu preciso fazer de aquisição, o que eu preciso fazer de compras. A questão mais importante, talvez, na gestão de projeto é custo. Né? Quanto isso vai custar e o que ele vai me trazer. E a nona área de atuação é a questão da integração.
Então, inicialmente, eu proponho assim algumas perguntas para reflexão, né? Primeira pergunta é: qual é a diferença entre projeto e programa? Por que utilizar metodologia de gestão de projetos? Né? Lembre-se que o que é metodologia? Né? Metodologia vem de método, estudo de métodos. Então, é como eu vou fazer, como eu vou desenvolver. O pessoal tem aquele drama, por exemplo, do trabalho de conclusão de curso, né? Ou projeto de conclusão de curso, né? Dependendo do curso. Nos cursos de administração, área de gestões, geralmente são TCCs. Nos cursos, por exemplo, de engenharias, nos cursos de análise de sistemas, ciências da computação, são projetos de conclusão de curso, né? Então, um trabalha a parte mais teórica, outro vai trabalhar a parte mais prática, mas são projetos, tá? Quando você vai fazer o seu TCC, a primeira coisa que você tem que pensar não é qual é o problema que você quer resolver. Né? Quando você está pensando num problema, você está pensando num projeto para ser desenvolvido. Pensar num problema é pensar no escopo do projeto. Né? Então, qual a diferença entre projeto e programa? Por que utilizar metodologias de gestão de projetos? E em quantos projetos você trabalha na sua empresa? Você divide recursos com outro projeto? Ou todos os recursos da empresa, eles são só para você? Só para o seu projeto? Né? Obviamente que nesse momento a gente não tem respostas para todas essas questões, né? Mas a ideia, justamente dessa primeira unidade, é trazer subsídios para a gente avançar nessas questões, né? Então, assim, notem que a gente vai falar muito de PMI, tá? PMI, PMBOK, PMI. Tá? Então, o PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, o Project Management Institute. Tá? Ele é uma entidade internacional sem fins lucrativos que agrega profissionais de áreas relacionadas a projetos. Tá? O PMI surgiu em 1969, né? Justamente no momento onde a gente passa a ter passar a ter uma visão mais científica da coisa, da coisa que eu digo, uma visão científica sobre o gerenciamento, né? Ciência dentro da prática, né? Às vezes a gente tem esse distanciamento entre o mundo acadêmico e o mundo prático, né? O PMI, o que ele faz? Ele traz o mundo acadêmico para dentro do mundo prático, para dentro da vida real. Então ele tenta juntar essas duas áreas, certo? Ele surge lá nos Estados Unidos, né? Como grande parte do que nós temos aí dentro das áreas de gestão, né? É a principal entidade de projetos do mundo, tá? E ele publica o PMBOK, né? Que é uma base de conhecimento de gestão de projetos. Tá? Isso aí houve trabalhadores e desenvolvedores das mais diversas áreas. Tá? Então você pode acessar aí o PMI, www.pmi.org, tá? Que tem lá todo o portfólio, tudo sobre PMI, ok? Agora a pergunta fundamental é: o que é um projeto? Né? A palavra projeto, ela traz assim diferentes interpretações e às vezes ela causa dificuldades de entendimento, né? Então, por exemplo, um profissional da construção civil, um projeto é lá do desenho do CAD até a obra pronta. Para um profissional de desenvolvimento de sistemas, o projeto vai desde a concepção do software que ele vai fazer até a manutenção desse software, da entrega desse software. Então a gente tem assim uma infinidade de exemplos, de sintaxes, de conhecimentos utilizados, de conotações diferentes para a palavra projeto. Tá? Mas nessa disciplina nós vamos nos ater, tá? Isso é ciência, tá? Então, quando você vai falar sobre algum tema, você diz da onde eu estou tirando aquela informação, né? Então,
para essa disciplina, para esse curso, para esse conteúdo, nós vamos nos ater fielmente ao que o PMI fala. Lá no PMI Book diz que projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou obter um resultado único. Ou seja, eu quero criar um novo produto, eu quero criar um novo apagador, eu quero criar uma nova lousa, eu quero criar um novo computador, eu quero criar um novo celular. Eu começo um projeto pensando nisso. Tá? Eu quero, por exemplo, vamos dizer assim, criar um novo serviço, um serviço de entrega especializado, um serviço de entrega rápida, um serviço onde eu ligo para pedir uma pizza e em 15 minutos a pizza está entregue. Né? Eu crio um projeto para isso. Quando eu conseguir entregar essa pizza em 15 minutos, esse projeto está encerrado. Tá? Ou um resultado único. Né? Eu quero aumentar em 30% minhas vendas. É um projeto de aumentar 30% nas vendas. Então, assim, indiferente do que nós estamos propondo, do que nós estamos lendo, nós vamos utilizar a definição do PMI Book. Um projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou obter um resultado único. Né? A gente vai encontrar, dependendo da literatura, várias e várias coisas diferentes. Então, a primeira coisa importante que a gente tem que saber sobre o projeto. O projeto possui um objetivo. Todo projeto tem que ter um objetivo que justifique a sua existência. É a nossa bússola, é o nosso norte. Né? A ideia de ter um projeto é sistematizar a obtenção de um resultado. Ok? Ele é temporário. Tá? Ele precisa ter início e precisa ter fim. Não adianta eu fazer um projeto que ele não vai ter fim, ele vai ficar rodando aí ao tempo. Não, essa é a principal coisa que diferencia um projeto de uma atividade rotineira. Um projeto tem início e tem fim, e uma atividade rotineira ela não tem fim, ela continua, ela é rotina. Né? Enquanto a empresa existir, essa atividade continua. Né? Um dos principais motivos de fracasso de projeto também é que não tem um encerramento. Então, aqueles objetivos iniciais, eles são perdidos e ele fica lá largado ao tempo e a gente não consegue concluir. Tá? Por exemplo, um projeto de desenvolvimento de um novo carro, ele tem data de lançamento agendada. Então, eu tenho que lançar até aquela data. Eu não posso, por exemplo, criar um novo carro e deixar a Deus dará e quem sabe um dia o carro vai ser lançado. Não, eu tenho que ter data. Né? É único. Característica importantíssima de projeto. Ele tem que ser inédito, ele tem que ser diferente. Né? Eu não vou fazer um projeto para uma coisa que eu já tenho. Então eu faço projeto para um novo modelo de carro, eu faço projeto para construir uma casa, eu faço projeto para desenvolver um software, eu faço projeto para terminar um curso. Né? Eu entro num curso e eu quero terminar. Né? Eu não vou fazer um projeto para um curso que eu já terminei. Outra coisa importante, ele tem recursos limitados. Óbvio que seria a coisa mais linda do mundo nós termos recursos ilimitados, mas não tem, nenhuma empresa tem. Nem as gigantes do mundo, Coca-Cola, Google, Microsoft, Apple, Amazon, elas não têm recursos ilimitados, elas têm recursos. Então, elas são obrigadas, às vezes, a escolher projetos. Né? Os melhores projetos são aqueles que vão trazer melhores resultados. É um fato, certo? Projeto é realizado por pessoas, né? Por isso é um desafio trabalhar com pessoas com competências e comportamentos diferentes, né? O líder, o gestor, o gerente de projeto, ele precisa ser uma pessoa de bom relacionamento, uma pessoa que consiga conduzir bem uma equipe. Um líder, um gestor de projetos, ele não é obrigado a saber tudo sobre o projeto. Né? Um diretor de hospital, ele não precisa ser médico, ele tem que ser um gestor, ele tem que entender de gestão. Obviamente que ele tem que entender de gestão de saúde. Né? Mas um diretor de hospital é uma função administrativa, é uma função burocrática. Ele não tem que ser um médico, ele tem que entender de gestão de saúde. Né? Normalmente um projeto ele não é único, ele está coexistindo com outros projetos dentro da mesma organização. Né? Então você tem um projeto rodando aqui e um projeto rodando aqui. Isso divide atenção, isso divide recursos.
né? Você pode ter um líder de um projeto e um líder de outro projeto. Não necessariamente a mesma pessoa cuida de todos os projetos. Ok? Então, por exemplo, alguns exemplos de projetos, né? Desenvolvimento de um novo produto, construir uma refinaria, construir uma represa, abrir uma estrada, criar um novo modelo, criar um novo curso, preparar uma pessoa para assumir uma direção de uma empresa, por exemplo. Né? Isso é um projeto, né? Eu tenho início, eu tenho meio, tenho fim. O fim é a pessoa estar preparada. Implantar um novo sistema de informática, desenvolver um canal de vendas em outro país. Eu vou vender na Argentina, então vou desenvolver um canal de vendas para a Argentina. Né? Aumentar uma fábrica, certo? Essa é basicamente a nossa... o nosso início do curso, né? Também é importante entender qual a origem dessa questão de projetos, né? Por que eu faço um projeto? Eu faço um projeto porque eu tenho uma necessidade, né? Inclusive os autores dos principais livros, eles chamam isso de ideação, né? Que é o quê? Ideia e ação. Isso aí está parafraseando lá Platão, né? Que falava do mundo das ideias. Então, organizar a ideia e ter a ação, certo? Então, esse é o objetivo, formatar, pegar essas suas ideias e formatar, dar um formato para ela, criar características de projeto, ter uma ordem, ter prazos, né? Então, a partir de todas essas informações agrupadas, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho, o que eu posso utilizar e aonde eu quero chegar, certo? Falei, por exemplo, que um projeto coexiste com outro. Sim, coexiste com outro. E sabe o nome que se dá a isso quando eu tenho vários projetos? Portfólio. Né? Portfólio é uma coleção de projetos. Um projeto, ele raramente está sozinho. Né? Por exemplo, um programa. Né? Um programa governamental. O que é um programa governamental? Por exemplo, o Bolsa Família, o Fome Zero, o auxílio emergencial. Um programa é um conjunto de projetos. Né? Alguém tem que coordenar esse projeto. Né? E às vezes, é muito interessante que às vezes você tem projetos bem-sucedidos, mas que eles não conseguem garantir um programa. Né? O programa é o conjunto desses projetos. Né? Então é muito interessante. Então, um programa é um grupo de projetos relacionados, tá? De forma coordenada por alguém, por uma pessoa, por uma entidade. Um programa pode não possuir uma data definida de término, mas ele possui uma meta. Tá? Então, por exemplo, se a gente lembrar aí os Bolsas Famílias, né? Ele é um conjunto de projetos desenvolvidos de forma a criar uma renda básica, uma renda mínima, né? O Fome Zero. Né? Então, gerenciar, por exemplo, um programa não significa ser um coordenador centralizado. Tá? Você gere, você centraliza essa informação, você faz com que o programa atinja os seus objetivos, mas é importante gerenciar cada um desses projetos individualmente. Ok? Então aqui a gente entendeu o que é projetos, quais são as origens de projeto, e na próxima aula nós vamos falar, na sessão 2, nós falaremos sobre o ciclo de vida de projetos. Um abraço, acessem o portal, verifiquem as atividades que estão lá disponíveis e até mais.